Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro A Gênese, um dos livros que formam a base da doutrina espírita, escritos por Allan Kardec, e estamos tratando no capítulo 1 da Gênese segundo o Espiritismo, o caráter da revelação espírita. Nós paramos no item 42, na nossa última leitura, e vamos iniciar esta leitura a partir do item 43. Se a estes resultados adicionarmos a rapidez prodigiosa da propagação do Espiritismo, apesar de tudo quanto fazem para abatê-lo, não se poderá negar que a sua vinda seja providencial, visto como ele triunfa de todas as forças e de toda a má vontade dos homens, a facilidade com que é aceito por grande número de pessoas, sem constrangimento, apenas pelo poder da ideia, prova que ele corresponde a uma necessidade, qual há de crer o homem em alguma coisa para preencher há de crer o homem em alguma coisa para encher o vácuo aberto pela incredulidade e que, portanto, veio no momento preciso. São em grande números os aflitos. Não é, pois, de admirar que tanta gente acolha uma doutrina que consola, de preferência às que desesperam, porque os deserdados, mais do que aos felizes do mundo, é que o Espiritismo se dirige. O doente vê chegar o médico com maior satisfação do que aquele que está bem de saúde. Ora, os aflitos são os doentes e o consolador é o médico. Vós que combateis o Espiritismo, se quereis que o abandonemos para vos seguir, dai-nos mais e melhor do que ele. Curai com maior segurança as feridas da alma. Dai mais consolações, mais satisfações ao coração, esperanças mais legítimas, maiores certezas. Fazei do futuro um quadro mais racional, mais sedutor, porém, não julgueis vencê-lo com a perspectiva do nada, com a alternativa das chamas do inferno ou com a inútil contemplação perpétua. Então, o que a gente pode compreender desses dois itens que lemos? Até a chegada do Espiritismo e até esse fenômeno das mesas girantes e da comunicação com os espíritos do plano espiritual, né, aqueles que estão sem corpo físico e na erraticidade, até que
essas comunicações fossem catalogadas, estudadas e explicadas, exemplificadas, assimiladas pela inteligência de uma forma pedagógica, o que se vivia era algo que não mais preenchia as dúvidas da alma, não mais preenchia as angústias da alma. Ou a perspectiva do nada, então você morreria e nada aconteceria com você, ou talvez você fosse perdesse a sua individualidade, por assim dizer, né? Ou a alternativa de você fez coisa ruim e todo mundo tem algum pecado, senão aquela frase do Cristo, atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado não teria o efeito que teve. Então, como todo mundo tem algum pecado, a alternativa seria simplesmente as chamas eternas do inferno, né? Ou a inútil contemplação perpétua, que é você não fazer nada de produtivo, ficar apenas contemplando numa inércia improdutiva e sem objetivo nenhum, né? Uma coisa assim, simplesmente ficar contemplando, né? Dentro dessas perspectivas, a alma fica primeira coisa que acontece é fica na dúvida. E na dúvida, a dúvida gera incerteza, e a incerteza gera uma série de teorias de como deveria ser ou como é, né? Ao invés do como é. Com a chegada do Espiritismo, essa sequência que é o que acontece conosco depois da morte e de onde viemos antes de termos nascido, que esse progresso que fazemos ele é uma sequência de encarnações sucessivas. Com o advento do Espiritismo, essas ideias passam a ficar cada vez mais claras, cada vez mais bem explicadas, cada vez mais palatáveis ao nosso entendimento, no sentido de que as coisas fazem sentido e respondem a muitas perguntas sobre as injustiças que nós vemos, as dificuldades que nós vemos, as doenças, né, as mortes prematuras e tantas outras coisas que fazem com que nós coloquem em dúvida essa justiça que alcança a todos, que é a justiça divina, essa bondade que alcança a todos, que é a bondade divina, essa misericórdia que alcança a todos, que é a misericórdia divina. E com o Espiritismo, essas características da divindade, essas coisas que nos definem enquanto seres humanos, mas também que definem o porquê a gente vive e porquê a gente busca a felicidade, passam a ter um sentido maior, um sentido mais condizente com os atributos da divindade. Então, a gente passa a compreender melhor porque Deus, infinitamente misericordioso, justo e bom, permite determinadas situações e determinadas coisas que, na nossa visão, aquilo é tão injusto, aquilo não tem nada de bondade e aquilo muito menos de misericórdia. Então, por que no infinito da misericórdia, da bondade e da justiça de Deus, essas coisas saltam aos nossos olhos como se tivessem a tendência de provar que a divindade não está ali quando ela está? Com as explicações que nós recebemos com o Espiritismo, tudo passa a ter sentido e a grandeza de Deus aumenta, a sua magnitude enquanto infinita justiça, infinita bondade, infinita misericórdia, ultrapassa as nossas compreensões e cada vez é maior, mais abrangente, promove mais o amor entre os seres. E tudo isso passa então a fazer sentido. Por isso, os aflitos que são em grande número, né, que a maioria, quem nesse mundo pode dizer que não passou por nenhuma aflição, ou que não tem nenhuma dor, ou que não é igual perante a dor, porque a dor nunca o visitou? Mesmo
os mais bem-aventurados que a gente considera, nossa, que sorte que essa pessoa teve na vida e coisa do gênero, mesmo esses ainda sofrem dificuldades, ainda têm dores, ainda têm angústias, ainda têm sentimentos feridos e tantas outras coisas, e doenças e tantas outras coisas. Então, o número de aflitos é grande e essas aflições precisam de consolo e precisam de esperança. O Espiritismo, por trazer esse consolo, por alimentar essa esperança, não de forma cega, mas de forma racional, ele é o médico que consola, que socorre os doentes dessa aflição. Né? Então, os aflitos são os doentes e o Espiritismo, o consolador, o médico, aquele que mostra que aquela aflição ela tem fim, ela termina, ela tem uma razão de ser e ela vai extinguir-se na medida em que nós nos tornarmos melhores. Sigamos na leitura. A primeira revelação teve a sua personificação em Moisés, a segunda no Cristo. A terceira não a tem em indivíduo algum. As duas primeiras foram individuais, a terceira coletiva. Aí está um caráter essencial de grande importância. Ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a uma pessoa. Ninguém, por consequência, pode inculcar-se como seu profeta exclusivo. Foi espalhada simultaneamente por sobre a terra a milhões de pessoas de todas as idades e condições, desde a mais baixa até a mais alta da escala, conforme esta predição registrada pelo autor dos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os mancebos terão visões e os velhos sonhos. Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Ela não proveio de nenhum culto especial, a fim de servir um dia a todos de ponto de ligação. Então, como é dito aqui no Ato dos Apóstolos, né, você percebe que a manifestação desse Consolador, né, ela será através de tudo e de todos, né? Espalharei o meu espírito por toda a carne, significa que quem tiver encarnado, sejam filhos e filhas, mancebos e idosos, não importa, profetizarão, terão visões, terão sonhos, e esses sonhos é que nos esclarecerão, que nos trarão esse consolo, é que nos trarão esse remédio para essa aflição, essa cura dessa aflição. E aí vem a pergunta, né? Profetizar, ter visões e ter sonhos reveladores não é toda a característica da mediunidade que se espalhou por todos os cantos? Não é toda a característica da mediunidade que predomina e ainda permanece entre nós por todas as classes sociais, por todos os cantos, por todas as religiões, por todas as culturas, por todos os graus de instrução, não importa que instrução ou que cor ou que religião essa pessoa tenha. Então é uma ação coletiva e por isso esse derramar sobre toda a carne. Já as duas primeiras revelações têm ali um personagem principal, no caso Moisés com os 10 mandamentos e o Cristo que dispensa a apresentação, mas com toda a boa nova, com todo o evangelho, né? E a ação ali ao redor dos apóstolos. O que a gente precisa ter em mente é que nessa terceira revelação a gente não tem
uma figura central, né? Como foi o caso de Moisés e de Jesus. A gente tem uma ação central, que é o divulgar de um conhecimento sobre a vida depois da morte, sobre a vida em espírito, sobre as relações que teremos uns com os outros após o limiar da morte. Sigamos na leitura. As duas primeiras revelações, sendo fruto do ensino pessoal, ficaram forçosamente localizadas, isto é, apareceram num só ponto, em torno do qual a ideia se propagou pouco a pouco, mas foram precisos muitos séculos para que atingissem as extremidades do mundo, sem mesmo o invadirem inteiramente. A terceira tem isto de particular: não estando personificada em um só indivíduo, surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes, que se tornaram centros ou focos de irradiação. Multiplicando-se esses centros, seus raios se reúnem pouco a pouco, como os círculos formados por uma multidão de pedras lançadas na água, de tal sorte que, em dado tempo, acabarão por cobrir toda a superfície do globo. Essa uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela tivesse surgido num só ponto, se fosse obra exclusiva de um homem, houvera formado seitas em torno dela e, talvez, decorresse meio século sem que ela atingisse os limites do país onde começara, ao passo que, após 10 anos, já estende raízes de um polo a outro. Então, do que ele está falando aqui? Da expansão e da abertura e do conhecimento do Espiritismo pelo globo, desde o momento em que ele surge até os dias de hoje. E essa expansão não para, porque ela é feita em diversos pontos diferentes, por diversos médiums diferentes, em diversos países diferentes, nas mais diferentes situações econômicas, societárias, nos endereços em cidades completamente diferentes umas das outras. E apesar de toda essa diversidade de pontos de divulgação, a ideia, o conceito, o estudo, o entendimento e principalmente o conteúdo de tudo isso é o mesmo. É enraizado no mesmo princípio, nas mesmas ideias, é mantido e um polo, um centro de divulgação, um polo de recebimento desses ensinamentos, ele serve de referência e de limite ao outro, né? Então, sem que um seja mais importante do que o outro, sem que um seja maior do que o outro, mesmo aqueles que têm muitos adeptos ou aqueles que têm poucos adeptos ao redor, não importa. Como o ensinamento ele é único e é passado em diversos pontos ao mesmo tempo, um ponto fiscaliza, ajuda, controla o conhecimento que está no outro, formando um todo único de conhecimento, formando uma ideia única, uma doutrina única e forte. E com isso, cada ensinamento novo aparece ao mesmo tempo em diversos pontos, demonstrando que não é aquele ensinamento não é exclusivo desse ou daquele médium, desse ou daquele centro espírita. O próprio Kardec nos pede para usarmos esse crivo como referência da nossa razão, né? Como se
se só você recebeu aquela informação, se ninguém mais tem uma informação semelhante e você não pode se achar o senhor da verdade, você deve passar aquela informação pelo crivo da razão, raciocinar se ela tem lógica e aguardar que outros apresentem informações com o mesmo conteúdo, dando a chancela de verdade, dando a chancela de verdadeiro conceito a ser seguido. E o Espiritismo, ele se fortalece exatamente por causa dessa multiplicidade de pontos. Então, mesmo que, por exemplo, uma determinada autoridade queira calar um centro, um médium, outros centros e outros médiums em outras regiões continuam o trabalho. Então, é por isso que ele é tão abrangente no sentido de buscar a todas as classes sociais. Cada classe social tem a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, e o ensinamento ele pode chegar por palavras diferentes, mas com o mesmo conteúdo, com uma mesma ideia, com o mesmo conceito, com o mesmo pensamento único, que é o pensamento da terceira revelação, o pensamento da doutrina espírita. Como os espíritos superiores não discordam entre si porque falam a verdade e a verdade é única, então não há controvérsias, não há discussões de dogmas, não há discussões de esse ponto é mais importante do que aquele. Cada ensinamento traz a sua verdade e a sua consequência em relação do entendimento dessa verdade, tornando-nos cada vez melhores. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou, convidando-os a dar continuidade no próximo episódio. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo o mal, que assim seja.